Então, gente, e aí, beleza? Eu tô aqui a fim de jogar esse game e aprendi ele faz poucos dias. Enfim, resolvi fazer esse vídeo aqui para poder estar esclarecendo algumas dúvidas, mostrando aí para quem tá com interesse de jogar o game, ele é bem bacana. Então, esse é o Robinson Crusoe e esse mapa aqui representa as localidades, né, que a gente vai explorar na ilha e o jogo ele te coloca na situação de que você acabou de passar por um naufrágio e chegou numa ilha aparentemente deserta. Então vai ter vários desafios no jogo aí, provavelmente a galera que está pesquisando aí já sabe, mas vai ter vários desafios, frio, fome, animais selvagens, durante todo o jogo, para poder estar dificultando. O jogo na caixa básica acho que vem com 7 cenários, então vou estar falando aí só desse primeiro cenário aí. Então a gente, para montar o setup do primeiro cenário, a gente precisa escolher entre os 4 personagens que vem na caixa base. O jogo ele dá para jogar single player, então o que vai diferenciar aí do single player para mais players é que se você for jogar de single player, você vai ter a ajuda tanto do cachorro quanto do sexta-feira. Se você for jogar de 2 players, você vai ter ajuda só do sexta-feira. E 3 players, 4 players, não vai ter ajuda de ninguém. Mas, porém, de 1 a 3 players, quando a gente for organizar o acampamento, a gente vai ganhar 2 de determinação e 1 de moral. Se a gente for jogar de 4 players, a gente ou vai ganhar 2 de determinação ou 1 de moral. A gente vai ter que decidir na hora que for organizar o acampamento. O jogo, a gente sempre vai ter essa ficha aqui do acampamento do Chile inicial e vai diferenciar o restante do mapa de acordo com a campanha que a gente for jogar. Como esse aqui é o primeiro história, o Náufragos, então ali conta a história do que aconteceu, nós naufragamos na ilha deserta e blá blá blá. E no lado direito tem os objetivos do cenário. Então a gente deve construir a invenção fogo e uma pilha de madeira entre os turnos 10, 11 e 12. 12 é o último turno do cenário. Passou disso, a gente perdeu. Os cubos de madeira podem somente ser colocados na fase de ação, colocados antes da fase de ação, da esquerda para a direita. A gente não pode colocar qualquer número de cubos. A gente pode colocar qualquer número de cubos nessa pilha, mas não pode colocar mais do que uma coluna por round. A gente tendo sucesso nisso, a gente ganha o jogo. Beleza, então esse aqui é o que está escrito nessa parte aqui. Esses ícones aqui, ó, que estão aqui, eles são esses ícones de descoberta aqui, ó. Então, no decorrer do jogo, quando a gente for explorando, a gente pode achar uns tiles que tem aí, 2 desse aqui que a gente descobriu. Então, a gente vira e olha o que tem dentro deles. Então, por exemplo, ó, esse símbolo desse ícone aqui é o mesmo do que está ali, ó. Então, se a gente descobrir esse ícone, a gente vai descobrir uma erva e vai curar 1 de vida. E os ícones aqui, os outros, esse aqui a gente anula uma nuvem de chuva, esse aqui a gente ganha um peão que ajuda na construção, esse aqui é mais 1 de moral. Ok, vamos voltar aqui no mapinha aqui. Aqui, e esse ícone aqui é de acordo com a carta de evento. Todo turno a gente vai comprar uma carta de evento, que são essas cartas aqui. Então, se a carta tiver um livrinho, igual essa aqui tem um livrinho, a gente vai ler nesse cenário aqui não tem efeito. Nem esse totem aqui. Então, mas se a gente comprar uma carta que tem um livrinho ou que tem um totem, a gente resolve o efeito que está falando no cenário que a gente está jogando. Cada cenário tem uma peculiaridade que é o seguinte: vai ter itens a mais de invenção para a gente poder construir.
Então, nós podemos construir isso aqui, que vai dar mais 3 de madeira somente para a pilha, e isso aqui, que é um machadinho, que vai dar mais um de coleta de madeira somente para o espaço que tem um acampamento. A gente pode ter um mais um somente de um recurso. A gente não pode ter mais de, por exemplo, mais 2 de madeira, a gente não pode ter. Isso aqui representa o nosso acampamento, então esse aqui é o nosso poder de ataque, o nosso poder de defesa, o nosso telhado do acampamento e o nosso abrigo. Aqui são as invenções, que no caso são as invenções básicas de todos os mapas que a gente for jogar, que tem essa setinha aqui do lado aqui, então vai ter em todos os mapas. E nós vamos sortear por jogo 5 invenções que são únicas para aquele cenário, já que toda vez que você for jogar o mesmo cenário, a combinação de 5 cartas vai ser diferente. Dificilmente você vai repetir os mesmos itens no cenário que você for jogar. Nós temos os tokens de comida não perecível, de pele, de comida perecível, de madeira e alguns tokens aí que marcam algumas coisas que pedem lá no alguma carta que a gente for resolver. No decorrer do jogo, nós vamos ter algumas fases, que é a fase de evento, a fase de moral, a fase de produção, a fase de o turno, né, dos jogadores aqui, a fase de clima e a fase da noite. No primeiro turno, a gente começa na fase dos jogadores aqui, ó, que a gente decide. Cada jogador vai ter disponível 2 tokens. Então vamos aqui escolher 2. É que eu peguei do Explorer, vou ficar com o Explorer, vou ficar com o Cozinheiro, então. Então a gente começa com, vamos representar aqui 2 jogadores, né? E eles começam com life cheio. No decorrer do jogo, ele talvez possa pedir para a gente poder perder um de vida, ganhar um de vida, então a gente vai mexendo aqui. Quando a gente perder vida suficiente para passar por desse espaço para esse, a gente vai perder um de moral. Se você ganhar vida, e vamos supor, você perdeu vida, perdeu 2 de vida, então a gente perdeu um de moral. Se depois, no decorrer do jogo, você recuperar 2 de vida e perder um de vida posteriormente, vai perder mais um de moral, tá? A moral ela é representada aqui em cima, então ela começa no nível 0. A gente pode ganhar ou perder moral. O primeiro jogador da rodada, ele vai receber a moral, o único que vai receber a moral do turno, ou o único que vai perder a moral do turno. Então, a moral ela é dada de acordo com os ícones de determinação que o jogador tem disponível. Então, se a moral estiver lá em cima, o jogador pode optar por ganhar 2 de determinação ou mais um de vida. Ou se estiver lá embaixo, ele vai perder 3 de determinação. Determinação é a moeda que a gente utiliza para poder realizar as habilidades da ficha de cada personagem. Então, cada personagem tem habilidades diferentes na ficha dele. Cada personagem tem habilidades diferentes. Então, eu já falei. Aqui a gente tem a fase de clima e a fase da noite, né? Eu vou estar explicando uma por uma das fases. Então, vamos lá. A fase de evento. Depois que a gente fizer, né? Não, vamos começar aqui na fase dos jogadores. Porque o jogo vai começar sempre aqui nessa fase aqui, então vamos começar por aqui para não confundir. Cada jogador tem 2 ícones do seu personagem. O que quer dizer isso? Que eu posso estar dividindo meu personagem para ele explorar, construir, explorar, caçar. Não, caçar é aqui. Explorar, caçar. Caçar é coletar recursos. Então eu posso dividir o meu personagem da maneira que eu quiser, como se ele corresse bastante no dia para poder fazer 2 coisas que é muito complicadas. Ou eu posso optar por fazer com o meu personagem uma coisa só durante o dia todo. Que diferencia de eu dividir ele para poder
colocar ele focado em uma coisa só. Diferencia o seguinte, quando eu coloco ele focado em uma coisa só, por exemplo, para explorar, é 100% garantido que ele vai conseguir explorar aquela parte do mapa. Se eu colocar um ícone só um token só do personagem para explorar, então ele está arriscando não conseguir ter o objetivo que ele quer alcançar. Então ele vai jogar os dados de exploração, que são os verdes. Ele joga os dados de exploração. Se ele conseguir um Vzinho, esse que é a melhor jogada que pode acontecer. Ele conseguiu o Vzinho e não aconteceu mais nada com ele. Então ele conseguiu explorar ali. Caso acontecesse dele tirar esse de exploração é bom demais, não tem lado branco não. Tem alguns que tem lado branco. Se ele caísse nessa parte aqui, eu ganharia 2 tokens desse aqui e não conseguiria ter objetivo na exploração. Se ele caísse nesse lado aqui, eu perderia 1 de vida, mas mesmo assim eu ganharia 2 de determinação. Se ele caísse aqui com esse ícone, eu compraria uma carta e resolveria o que está falando ali. A maioria das vezes é coisa ruim. É difícil em coisa boa. Se viesse com o ícone V e com esses outros dois, então eu conseguiria explorar, mas porém caí num barranco lá e machuquei, e ainda aconteceu alguma coisa lá durante a minha caminhada lá de diferente. E isso acontece para todas as outras coisas que eu decidi fazer. Então, se eu decidir construir alguma coisa com um ícone só do personagem, eu vou fazer a jogada de dados com a parte de construção e segue o mesmo princípio lá que eu falei da exploração. Se eu optar por construir alguma coisa, mesma coisa. Se eu optar por pegar algum recurso, mesma coisa. O que vai diferenciar é o seguinte: na fase de exploração, então eu posso optar por essas coisas para fazer. Além disso, eu posso optar por deixar um personagem meu no turno organizando as coisas do acampamento. Então ele vai ganhar, se estiver jogando 3 players ou menos, ele vai ganhar 2 de determinação e vai subir a moral em 1. Ou eu posso simplesmente só descansar. Então eu vou ganhar mais 1 de vida se eu optar por descansar no meu turno. Se eu deixar o meu personagem aqui, eu ganho 1 de vida. O que está mostrando aqui em cima é que eu posso deixar somente um token. Tanto aqui quanto aqui. Eu não posso deixar 2 tokens, não. Se eu pudesse deixar 2 tokens, seria isso aqui. Estaria assim. Então, ok, deixa eu ver alguma outra coisa. Eu posso gastar o meu personagem no turno para ele poder construir o meu acampamento aqui, ó. Então, eu gasto 2 de madeira e 1 de pele para poder construir meu abrigo. Eu gasto 3 de. Não, isso aqui é a quantidade de jogadores. Se tiver jogando 2 jogadores, vai gastar isso para construir qualquer um desses 3 aqui, ó. Qualquer um desses 3. Esse aqui vai gastar sempre 1 de madeira. Os outros 3 vai depender da quantidade de jogadores. Acho que é só dos jogadores. Uma coisa importante é a seguinte: tem as invenções e tem essa parte em cima aqui. Então, esse aqui é o pré-requisito para mim poder fazer aquela invenção. No início do jogo, eu vou ter só esse pré-requisito aqui, ó, que é a localização que eu tô. Então, cada vez que eu vou descobrir no mapa, eu vou aumentando as coisas que eu posso inventar. Igual, por exemplo, se eu tiver um de madeira e eu posso construir essa barricada aqui, ó. Se eu tiver um de madeira e tiver descobrido o rio aqui, ó. Então eu posso construir essa barricada. Se eu descobrir esse outro localidade no mapa, eu posso construir tijolo, panela, corda, é, Snare é armadilha. Armadilha. Posso construir uma armadilha se eu tiver uma corda. A corda ela tá onde? Corda tá aqui, ó, rope. Então eu preciso de uma planície para construir a corda.
e assim por diante. No decorrer do jogo vai ter essa área de ameaça aqui, ó. Então, por exemplo, no primeiro turno eu vou comprar minha carta de evento, vou resolver essa parte de cima aí, ó. Perca, perca de esperança, tá no final. Esse turno, o primeiro player pode somente construir, organizar o acampamento ou então descansar. Então, depois que eu resolvi isso aqui, então essa carta anda para cá, essa vem para cá. Se os jogadores não gastarem o turno deles para poder fazer essa parte de baixo aqui da carta aqui, ó, igual, por exemplo, se eu posso gastar um token para poder vir para cá e pegar um de alimento, ou 2 tokens para poder pegar 2 de alimento, sendo que um não é perecível. Caso eu não fizer isso aqui, tá ali embaixo, nada vai acontecer. Vai passar o turno, eu vou comprar outra carta. Então essa carta desaparece do jogo, essa substitui e essa vem para cá. Então, se eu não, caso eu não fizer essa carta aqui, o meu acampamento vai perder 2 de moral. Se eu não fizer essa aqui de baixo, a gente vai, se tiver alguma planície descoberta no mapa, a gente vai cobrir uma planície. E a gente vai tratar esse Chile como não explorado ainda. Então é muito prejuízo, às vezes. É bom a gente gastar um turno para poder resolver o que está acontecendo aqui na parte de ameaça do mapa. Então esse é o turno do jogador, as coisas que a gente pode optar por fazer. Aí vem a parte do clima. A parte do clima funciona mais ou menos da seguinte maneira. A gente olha aqui na ficha do cenário, quando que a gente vai jogar os dados de clima. Então, primeiro, segundo, terceiro turno não tem clima, aqui já tem os dados de chuva. Então, a gente chega aqui e joga o dado de clima. A maioria das vezes vai dar alguma coisa. Então, aí, deu uma nuvem de chuva. Então, a gente pega uma nuvem de chuva e coloca aqui na parte de clima. Se a gente tiver aqui no nosso acampamento o telhado igual a quantidade de nuvens de chuva, nada vai acontecer. Então o telhado conseguiu segurar a chuva. Se a gente não tivesse o telhado aqui, a gente iria gastar um de vida não, um de madeira e um de comida para poder estar conseguindo se aquecer durante a noite e matar a fome para poder não ficar doente. Se a gente não tivesse um dos dois, a gente perderia um de vida. Se a gente não tivesse os dois, perderia 2 de vida por causa da chuva lá e a gente passou mal e por causa adoeceu. Chegando ali a partir do turno 7, vai ter 3 dados para jogar. Então a gente vai jogar esses 3 dados aqui, ó. Então o que vai diferenciar aqui? Esse dado ele vai cair tanto chuva quanto neve. Esse aqui só tem só um lado de neve, mas esse aqui acho que tem 2 lados de neve. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 lados de neve esse aqui. O que vai diferenciar aqui? Vamos supor que caiu esses 3 de neve aqui. Então, a gente vai gastar 3 da nossa madeira para poder estar se aquecendo durante a noite. Caso não tiver madeira suficiente para se aquecer durante a noite, a gente vai perder vida no lugar de perder a madeira. Tudo que a gente não puder pagar no jogo que ele cobra, a gente vai perder vida. Além disso, a gente vai ter que ter um telhado igual ou maior essas 3 nuvens aqui, ó. Caso a gente não tiver um telhado de 3, a gente vai perder um alimento e madeira para cada valor negativo que tiver abaixo do que está pedindo aqui. Então, se não tiver ou a madeira ou a comida, a gente vai perder um de life por cada coisa que a gente não tiver para pagar. Aqui no dado vermelho a gente tem o quebrador de cerca, então a gente está com a cerca lá
e quebrou, a gente vai diminuir o nível da cerca. Aqui a gente vai perder um de comida. Algum bicho chegou lá e roubou a comida. E por último, a gente tem um bicho de nível 3. Se cair aqui, um bicho de nível 3 ataca o acampamento, e a gente tem que ter aqui nível 3 ou maior para poder parar esse bicho. Caso não tiver, o acampamento tiver com 0 de defesa, a gente vai perder 3 de vida. Então acho que é isso. Deixa eu ver se faltou alguma outra coisa. Tem aqui o baralho de animais, né? Que, por exemplo, de acordo com os eventos que tiverem no jogo, a gente vai deixar uma carta aqui. Quando a gente quiser, a gente pega uma. Tem que ir com 2 tokens, né? Igual a gente pode ir caçar com o token do sexta-feira, pode caçar com o token do player também, ou pode caçar com o token do cachorro. Porque o cachorro ele pode ajudar tanto a explorar, que é o lado verde ali do cachorro, quanto a caçar, que é o lado vermelho do cachorro. O cachorro só pode ajudar nessas duas coisas. Então eu posso botar o meu token, por exemplo, para tentar construir alguma coisa e caçar aquele bicho com esse cachorro aqui. Então eu vou lá caçar com o cachorro e é uma personagem boy, isso aí. Então eu tenho que ter dois, o primeiro ícone, eu tenho que ter 2 de ataque aqui na minha cerca, no meu acampamento, para poder matar essa jiboia. Só que, mesmo eu tendo 2, eu perco 2. O ataque muito louco lá na minha arma e acaba quebrando ela. Então perco 2 na arma e ganho 2 de alimento e ganho nada de pele dessa cobra desgraçada. Eu ainda ganho um token de descoberta. Eu venho lá e viro o token e vejo o que, é que eu ganhei de descoberta lá do token. Uma coisa também importante é que a gente tem esses itens iniciais aqui, ó, que já começa com a gente. Então, todo jogo a gente compra 2 cartas de itens iniciais e eles têm o uso restrito. Então, cada item inicial que eu compro, eles têm 2 cargas. Eu posso, qualquer um do time pode usar 2 vezes. Essa garrafa quebrada me dá mais um de ataque aqui, ruim pra caramba ela. E esse outro aqui me dá mais um de alimentos, que já é melhorzinho. Tem uma arma aqui que é top. Quer ver? Deixa eu só. Tem uma arma aqui que é top, rapaz. A arma aqui dá mais 3. Posso usar ela 2 vezes. Na ficha do personagem tem essas bolinhas ali, né? Que representam os pontos importantes do corpo, né? Do personagem. Então, os braços, pernas, o tronco e a cabeça. Influencia do seguinte: o jogo às vezes fala, coloque um ícone, um token marrom no tronco dele. Aí lá pra frente a gente compra uma carta que fala que ele tá com dor de barriga. Coloque na perna dele. Ele quebrou a perna. Tipo coisa assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar do jogo. Eu acho que é só, cara. Depois eu vou simular uma partida. Pode ser até nesse mapa aqui mesmo, para poder estar mostrando pra galera como se joga o jogo aí. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir o vídeo. E posteriormente eu vou fazer o vídeo da partida mesmo. Caso tiver alguma dúvida aí, é só perguntar.